Você se lembra do Mussum? Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum, foi um dos humoristas mais famosos e bem-sucedidos no Brasil, sendo responsável por muitas risadas no seu maior sucesso, Os Trapalhões. Mas infelizmente, toda a alegria que ele deu em vida não perdurou após sua morte para sua família. Isso porque a herança que ele deixou foi motivo de uma briga que dura até hoje. Pois é, faz mais de 30 anos que ele faleceu e ainda temos uma discussão judicial em que não foi colocado um ponto final. E esse é só mais um dos milhares de exemplos que temos de brigas por herança aqui no Brasil. Mas isso tudo pode ser facilmente evitado com um bom advogado e um planejamento sucessório adequado. Então hoje vamos ver aqui tudo o que você precisa saber sobre esse caso para entender como atuar em heranças e também evitar esses problemas. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o inventário e qual é o papel do advogado nesse serviço jurídico. O inventário, ele é o procedimento responsável por realizar a sucessão, ou seja, é nele que são apurados os bens do falecido, as dívidas do falecido, são pagas as dívidas do falecido e o que sobrar desse patrimônio é dividido entre os herdeiros de acordo com a ordem de sucessão legítima ou testamentária. E, em regra, esse procedimento é feito na esfera judicial. No entanto, se não houver testamento, não houver lide entre os herdeiros e todos os herdeiros forem capazes, você pode fazer o inventário extrajudicial. Mas tanto o inventário judicial quanto o inventário extrajudicial, ambos exigem a representação de um advogado. Então, o seu papel como advogado é representar um ou mais herdeiros para garantir o seu direito à herança. Então, agora, vamos ver o caso do Mussum para a gente entender melhor na prática como funciona a representação de um advogado no inventário judicial e por que esse procedimento é tão odiado, tão custoso e tão demorado. O Mussum faleceu em 1994, ele não fez um testamento e deixou 5 herdeiros, 5 filhos reconhecidos em vida, mais a sua esposa, que nesse caso era meeira. E em 2010 foi homologada pelo juiz a partilha de bens entre esses 5 filhos e a esposa. E o problema aconteceu em que anos depois apareceu um suposto filho de Mussum, pedindo o reconhecimento de paternidade na justiça. E em razão disso, os bens da herança ficaram bloqueados até que se solucionasse essa questão do suposto herdeiro. E esse filho teve a sua paternidade reconhecida em 2019. E com isso, ele pediu que aquela partilha feita da herança fosse aditada para incluir ele como herdeiro e ele receber o seu quinhão. No entanto, como já havia sido feita a partilha e homologada perante o juiz, ele indeferiu o pedido para que se aditasse aquela partilha e incluísse aquele herdeiro. Vamos ler essa decisão, esse despacho, para a gente entender melhor. Neste inventário, já há sentença de homologação de partilha e expedição dos respectivos alvarás, razão pela qual, em sendo reconhecida a paternidade de fulano de tal, deverá o mesmo se socorrer nas vias ordinárias com vista à anulação da partilha e recebimento junto aos herdeiros do quinhão que lhes seria cabível. Ou seja, o juiz determinou que não seria possível aditar aquela partilha feita. Então, o herdeiro deveria buscar a anulação da partilha feita para aí sim refazer a partilha, incluindo ele. E foi exatamente isso que ele fez. No entanto, esse processo ainda está em andamento. Bom, agora vamos analisar os aspectos jurídicos desse caso para ficar tudo mais claro. Então, começando pelo porquê de ter sido feito um inventário judicial ao invés do extrajudicial. A resposta dessa pergunta é bem simples. Isso porque o inventário extrajudicial ele só foi permitido no Brasil a partir de 2007, com a promulgação da Lei 11.441. Então, como Mussum faleceu em 1994, não existia ainda a possibilidade de optar pelo inventário extrajudicial. E em 2010, quando foi feita a partilha dos bens, não se sabia da existência desse outro filho, desse sexto filho. E com isso, a partilha feita ficou na seguinte proporção: 50% para a esposa meeira, nesse caso é uma meação e não uma herança, já o restante, então os 50%, ficou dividido igualmente entre os outros 5 filhos, cabendo, portanto, 10% para cada. No entanto, em 2019, quando foi confirmada a paternidade desse sexto filho, isso deu causa à anulação daquela partilha feita, de acordo com o artigo 1845 e 1846 do Código
Código Civil, que coloca os descendentes como herdeiros necessários. Assim, como um herdeiro necessário não foi contemplado na partilha de bens, cabe a proposição de uma ação anulatória de partilha de bens, visando anular a partilha feita e homologada anteriormente e refazer essa partilha de forma com que todos os herdeiros necessários recebam o seu quinhão. Então, refazendo aquela partilha inicialmente feita com uma meeira e 5 herdeiros, adicionando mais um herdeiro, como que fica essa partilha? Então, nesse caso, a gente teria que a viúva meeira, ela vai manter os seus 50%, isso não interfere no percentual da meação. No entanto, os outros herdeiros que haviam recebido 10% sobre o total, agora vão passar a receber 8,3%. Isso significa que caso essa ação seja julgada procedente em favor desse sexto herdeiro, esses demais herdeiros vão ter que devolver 17% do que cada um recebeu. E uma pergunta que a gente recebe muito é como cobrar os honorários advocatícios nesses procedimentos de inventário. Então eu vou trazer uma média aqui do mercado, como boa parte dos profissionais fazem, mas lembrando que cada advogado ele pode precificar o seu serviço da forma que lhe convier. Mas a forma mais comum é ser cobrado um valor de entrada que varia ali de 5 até 10 mil reais, bem como um percentual sobre o êxito, ou seja, o valor da herança. Esse percentual, ele geralmente varia de 10 até 25% da herança. Bom, então para finalizar, deixa eu te trazer um erro cometido comumente entre advogados para que você fique esperto e evite esse erro. O erro é propor a ação da anulação da partilha de bens apenas contra os herdeiros que serão afetados por aquela anulação. Você precisa ficar atento para que todos aqueles que foram contemplados na partilha de bens inicial estejam no polo passivo dessa ação anulatória. Então, no caso do Mussum, tanto os herdeiros quanto a viúva meeira, elas devem constar no polo passivo da demanda, mesmo que o percentual que a viúva meeira recebeu vai permanecer o mesmo após a anulação. Para concluir, no vídeo de hoje a gente viu como funcionou o inventário de um dos humoristas mais famosos e bem-sucedidos do Brasil, em que esse procedimento durou mais de 3 décadas e ainda está em andamento. E mais importante ainda, isso tudo demonstra a importância de realizar um planejamento sucessório, procurar uma consultoria para planejar sua sucessão de modo a evitar essas brigas, essa demora, esse bloqueio de bens e todo esse desgaste emocional. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e comente um serviço jurídico ou para contadores que você gostaria de ver aqui no canal.